E já a seguir. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Realmente muito boa tarde, Madalena Sebastião, e muito boa tarde ao vasto auditório da Rádio Benguela, aos nossos DJ também, muito boa tarde. Vamos a isso. Realmente hoje nós vamos ter aqui algum teor que vai nos conduzir à continuidade da matéria anterior, que foi a questão da importância da alimentação. Dizia já que muitos de nós pensamos sempre que o conceito da alimentação simplesmente existe para nos saciar a fome. Ou seja, as pessoas comem para ter o desaparecimento da fome, mais ou menos assim. Porém, a visão daquilo que tem sido a investigação dos médicos em naturopatia tem levado constantemente à claridade de que existe diferença entre comer e alimentar-se. E desta feita, quando nós vamos desmistificar o que é alimentar-se, o que é comer, pelo menos eu vou comer porque tenho fome, e qualquer tipo de comida que aí aparecer, eu vou comer. Não me importa se qual é a propriedade deste alimento que eu vou fazer a ingestão dela, pode me proporcionar. Daí que a linguagem, aquilo que tem sido a doutrina, o conhecimento aplicado na realidade dos naturopautas, tem sido uma evidência eficaz em entender que as pessoas padecem por determinadas situações de saúde, por insuficiência de nutriente e por excesso de determinados também nutrientes. O exemplo prático, vamos indicar aqui a doença de diabetes. Muitas das vezes as pessoas, eu antes, por exemplo, quando fui criança, eu só percebia que quando se fala de diabetes era um ser, ou era alguma coisa que se chama diabetes. Mas hoje tenho a percepção de que é uma doença que dá a representatividade do excesso de açúcar no sangue. Mas, por sua vez, está também subdividida, de tal forma que existem indivíduos que normalmente controlam o seu estilo de vida, mas que ainda, através dos princípios genéticos, quando fazer o estímulo de maior ingestão de níveis de açúcar, então ele vai obter esta mesma enfermidade. E também buscamos a essência da lógica do estado de emagrecimento, que vai relevar vários fatores, mas o fator que nós vamos destacar é a insuficiência de nutrientes. Aquela pessoa que, porventura, está a emagrecer bastante, na qual, ao falarmos da alimentação, nós vamos colocar o nosso objetivo em transcrever a capacidade de alimentos que possuem proteína igualzinho à soja composta que muito viemos falando, e a história, tanto nas outras idades, nas outras fases da época da nossa vivência, já se vem falando deste alimento há muito tempo atrás. A cultura, por exemplo, da China que não usa tanto milho conforme nós usamos aqui o funch, então vem também a usar esta soja já há bastante tempo. Então aí nós vamos aproveitar a capacidade que a soja tem naquilo que é o nutriente que vai indicar a capacidade da proteína ou o nível de quantidade de prótido encontrado neste maravilhoso alimento, em que o indivíduo, fazendo dela o seu alimento, o corpo fica robustecido, o corpo fica a adquirir uma consistência de um desenvolvimento adequado de massa corporal.
E daí que descrevemos que perante a magreza e perante o estado de maior dimensão de gordura, nós encontramos que os níveis de glícidos que nós encontramos neste produto tem a classificação de determinados glícidos que nós aqui podemos até, nas linguagens coletivas, descrever que existem dois tipos de gordura. Sabemos muito bem que a gordura saturada é de origem animal e a gordura não saturada é de origem vegetal. Isso é claro. Mas há que perceber, quando nós estamos bastante gordos, né? Bastante cheio, que o nosso corpo não permite os movimentos adequados, o que necessariamente os naturopatas têm recomendado concernente aos conselhos alimentares. Daí que vem a maior importância de esclarecer ao público o sentido de classificar, de entender a maneira de escolher o que nós comemos. Ao escolhermos o que nós comemos, primeiramente precisamos entender aquilo que vai ser o valor da transição que este alimento vai proporcionar em nós. Buscando a essência da lógica de Platão, Aristóteles, que descreve em filosofia sobre a questão da axiologia, que vai se chamar de valor, de ciência de valor, onde buscamos a realidade de que a beleza está nos olhos de quem vê e o valor das coisas está na necessidade. E daí que vamos investigar que a alimentação está na natureza. É muita coisa que se come, é muita coisa que pode nos proporcionar níveis diversos de evolução, de reposição de determinados nutrientes. Tenho sempre repetido e muitas vezes repito falar que o nível de trabalho que nós fizemos exercício dela, isto nós precisamos perguntar aos naturopatas, aos nutricionistas, aos médicos que estão na cadeira de orientação para o setor de equilíbrio corporal. Aí vamos dizer sempre que é importante que nós tenhamos em percepção a realidade da atividade exercida, que tipo de energia nós desprendemos para repormos. Quando nós vamos classificar o sentido da axiologia, há que entendermos o que eu desprendo na medida que articulo a fala. Na medida que vou falando, o que vou perdendo? O que eu preciso repor? Se o rádio ouvinte prestar muito bem atenção aos locutores, ingerem bastante água, porque na verdade, na articulação do vocábulo, nós temos de fazer a ingestão de bastante água. E também, para a capacidade de inteligência, assim como a capacidade dos neurônios, o que nós precisamos? Na medida que vamos usar o exercício racional, o que nós vamos desprender? E neste processo de desprender este nível de energia, o que realmente nós vamos buscar da alimentação para poder colocar a reposição? Há que falarmos da importância deste alimento chamado mel, né? Que é um açúcar natural. Antes que possamos subdividir a existência dos níveis de escolha em alimentos ricos em determinadas realidades das propriedades do colesterol. Nós conhecemos muito bem que o colesterol está subdividido quando vamos falar do açúcar, porque o açúcar, muitas das vezes, falamos muito mais do açúcar branco, que nós, como naturopata, proibimos. Logicamente, por possuir concentração elevada deste nível e ser reconvertido por níveis de colesterol. Existem dois tipos de colesterol. Colesterol LDL, colesterol HDL. Um é nocivo, outro é benéfico. E nós trouxemos aqui conosco, nesta redação, em poder, saber a importância de como o ser humano
deve classificar o alimento? Qual é a maneira que devia o homem responsabilizar-se em escolher o que ele coloca na boca? Convidamos o Rádio 20, muitas vezes, prestar atenção como vamos desenrolar as enfermidades no mês de abril. De tal forma que indicamos o composto da soja que existe no consultório com propriedades já visto, conotado em seguintes métodos de investigação científica. Método de observação, no método de experimentação, no método que nós podíamos aqui chamar estatístico. Esse método estatístico para este nível desta alimentação, como vamos poder descrever? Aí nós descrevemos a essência de quantas pessoas fizeram o uso deste alimento e quais são os benefícios que eles tiveram. A estatística deste elemento vai nos chamar ao método de investigação estatístico. Daí que temos a obrigatoriedade e temos a vivacidade de expormos este elemento encontrado neste consultório quão bom, quão suave, com o objetivo de ajudar as recuperações dos problemas de impotência sexual, ejaculação precoce, né? Desnutrição, problemas de fissuras na pele até, por causa da composição da ginguba, que temos aí a ômega, né? Temos aí o gergelim, recuperação daquelas situações que a pessoa tem muito de esquecer. Não podemos deixar as coisas irem assim, porque ainda existem conhecimentos que dão o esclarecimento exato diante desse aspecto. Nos partilhamos numa forma amorosa, no sentido do próximo não padecer com estas situações. Então, por esta razão, ao vasto auditório da Rádio Benguela foi um prazer caminharmos, falarmos sobre a importância da alimentação, especificamente da soja composta, e de tal forma que o consultório ainda tem muito mais outros elementos que não dá para descrever, né? Tão somente marcando a sua consulta você poderá saber muito mais do que tu ouviu. Então, foi um imenso prazer dizer que o consultório está localizado por detrás do Tribunal das Três As, Madalena, né? E os nossos contatos telefônicos, para quem quer nos ouvir, quer contactar a secretaria, pode ligar no número de Africell 958, não é? 662948, repito, 958 66 29 48. Para quem puder nos contactar no WhatsApp, também pode nos contactar no 944 84 81 09. Para o nosso Rádio 20, para o vasto auditório, foi um imenso prazer preferires nos dar atenção a este momento que a Madalena Sebastião nos concedeu. Com muito prazer. Boa tarde. 17 horas 49 minutos. Pedimos música já a seguir.